Bom dia, abençoado e abençoada. Espero que vocês estejam bem. Mais um devocional que nós estamos aqui juntos para poder agradecer ao Senhor. Hoje, dia 31 de maio, estamos finalizando o nosso mês e amanhã iremos iniciar um novo mês, né? Já estamos aí no nosso quarto mês de 2026 que nós iremos iniciar, e quantas coisas já aconteceram, né, nesses primeiros 3 meses de 2026, e que hoje a gente possa agradecer. E diante disso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, né? Então já pegue sua Bíblia, pegue seu café, sente à mesa, convide o Senhor para estar aí com você. E abra então em 1 Tessalonicenses 5, e eu quero ler o versículo 16, 17 e 18 para vocês, que falam o seguinte: estejam sempre alegres, orem sem cessar, e em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. É interessante quando a gente lê e entende esse texto, né? Porque aqui é Paulo escrevendo a carta, né, para esse povo, e ele estava preso enquanto ele escrevia essa carta. E para um homem que está preso, né, em sã consciência, nós na nossa carne, para que a gente sempre se alegre é um pouco contraditório, né? Porque a pessoa que está presa está passando por um momento difícil, uma circunstância complicada, não sabe como se alimenta, não sabe o lugar, né? A gente não tem assim a gente tem uma noção, né, de como que possa ser estar nesse lugar, mas um lugar que você não tem contato com os familiares, é um contato que você literalmente está sozinho. Deixa eu fechar a porta aqui, porque hoje o barulho tá assim, uma bênção. E diante disso, Paulo, então, ainda preso, ele fala: estejam sempre alegres. E eu tenho um filho que ele é exatamente assim, esteja sempre alegre, ele sempre está alegre. O Kaique, hoje ele tem 11 anos de idade, e como eu aprendo com ele todos os dias, porque ele, ainda quando a gente briga com ele, põe ele de castigo, ele vem, abraça e dá beijo na gente, ele tem o olho dele sorri, é muito interessante assim. E ele é essa criança que está sempre alegre nos momentos que não são tão bons e nos momentos felizes também. Então aqui ele dá esses 3 passos, né? Estejam sempre alegres, orem sem cessar e em tudo deem graças. E hoje logo pela manhã eu fiz uma live no Instagram com uma moça que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer. Eu creio que o Senhor tem algo grandioso para nós. E enquanto a gente fazia a live, o Senhor foi ministrando ao meu coração. A live foi exatamente sobre gratidão, sobre ser grata diante daquilo que o Senhor já nos entregou, né? Ser grata por esse mês. Porém, a gente precisa aprender a ser grata nos detalhes, sabe? O Senhor falou muito forte no meu coração, porque quantas vezes nós pedimos para ter um marido, né, que nós queremos casar, quantas vezes que nós queremos ter filhos, quantas vezes que nós queremos ter uma casa, um lar, e aí o Senhor vai lá e faz tudo aquilo que nós hoje estamos vivendo, mas nós não estamos sendo gratas, né? Nós não estamos agradecendo tudo aquilo que o Senhor nos entrega. E aqui o texto fala: em tudo deem graças, e não está falando que nós não teremos problema. Não está falando que as coisas vão ser sempre boas para nós, mas está falando que em tudo deem graças. E quando a gente fala de tudo, é dos momentos bons, dos momentos ruins, dos momentos tristes da nossa vida, nos desafios que nós vivemos, mas também nos momentos bons. E é interessante porque é fácil se alegrar nos momentos bons, é fácil a gente dar graça nos momentos bons, mas será que a gente dá graças
nos momentos difíceis, nos momentos de desafios que nós vivemos, durante esse mês de abril, na verdade desde o início do ano, nós vivemos algumas incertezas, né, dentro do meu lar, de algumas coisas que o Senhor entregou para nós, então nós estamos, né, esperando respostas e enfim, e dentro disso, algumas respostas que nós recebemos não foram positivas. E aí a gente veio se movendo diante de uma realidade e que a gente não sabe se essa realidade que nós estamos nos movendo vai acontecer ou não. E aí a gente para e fala, cara, e agora, né? A resposta veio diferente daquilo que a gente idealizava. Só que a gente precisa entender, em tudo dai graças, porque talvez era exatamente assim que precisava, talvez não, era exatamente assim que precisava acontecer. Porque a vontade de Deus é exatamente essa. Em tudo dai graças. A gente precisa aprender a dar graças a tudo aquilo que acontece conosco. A gente precisa aprender a discernir a voz do Senhor, a gente precisa aprender a ouvir, a ter olhos de ver de fato, para entender tudo aquilo que está acontecendo. Mas independente de tudo, a gente precisa dar graças a Ele. A gente precisa encher o nosso coração de uma gratidão que apenas Cristo pode compreender. Eu estava, acho que eu já trouxe esse testemunho aqui, em que uma mãe que teve o filho assassinado por um homem americano, e ela foi até, né, ele foi condenado à morte, ele é lá, né, nos Estados Unidos, e ela teve um relacionamento entre cartas, né, de comunicação com esse homem que matou o filho dela, e no dia que ele foi executado, ela quis ir lá, e lá ele pediu perdão para ela pelo que fez. Então, assim, ali, a cada dia, sem o filho dela, na maior dor da vida dela, ela estava dando graças ao Senhor. Na maior dor da vida dela, ela estava todos os dias falando com aquela pessoa que matou o filho dela. Todos os dias, ela demonstrando o que é o verdadeiro amor, o que é o verdadeiro Cristo. E aí a gente para na nossa carnalidade, a gente deseja tantas coisas, e tantas coisas muitas vezes banais, mas que quando elas não são realizadas, a gente se entristece, a gente não se alegra, a gente não ora, o nosso coração fica fechado, né? A gente fica, mas por que comigo? Por que não deu certo? E aí a realidade é que a gente precisa ser grata. Então, independente da circunstância, a gente precisa ser grata. A gente precisa demonstrar aquele Pai que derramou o teu sangue na cruz por mim e por você. E essa semana é uma semana muito forte, digamos assim, né, no mundo espiritual, que é a semana da Páscoa, né? É a semana onde Cristo foi crucificado. Então que a gente possa tirar esse tempo para poder refletir, para poder orar, para pedir perdão pelos nossos pecados, sim, aqueles que muitas vezes nós não somos gratas ao Senhor, diante de tudo aquilo que Ele tem feito por nós e para nós. Então que a gente possa refletir diante da nossa vida. E sim, o Pai, Ele ama fazer os nossos desejos, mas Ele também sabe exatamente o que é bom para cada uma de nós. Então que a gente possa descansar nessa verdade, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o tempo certo, a hora certa de tudo para acontecer na nossa vida. Ele sabe o que precisa e o que você não precisa.
Então, que você possa hoje se alegrar, independente da circunstância que você estiver vivendo. Ore sem cessar, agradeça, glorifique a Ele através das suas ações e em tudo, deem graças a Ele. Amém? Então, um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até o nosso próximo devocional.